Bom dia mais uma vez, a paz do Senhor Jesus esteja com todos. Eu quero deixar só alguns versículos aqui para nossa reflexão nesta manhã de hoje, manhã de terça-feira, né? Onde Jeremias vai falar no livro de Lamentação sobre, ele lamenta, né? O que ocorreu, as coisas que aconteceu em Jerusalém. E nós podemos trazer essa palavra para nossas vidas no dia de hoje, porque muitas vezes Deus está nos falando, nos alertando a mudar a nossa forma de ser, né? A mudar a trajetória, mas nós, por causa da nossa teimosia e às vezes da dureza de coração, da dura serviço, nós queremos fazer as coisas da nossa forma, do nosso jeito, né? E pagamos um preço muito alto por isso. Esses dias eu tenho andado pedindo sempre a Deus que Ele me dê a direção dEle, e que eu me dê sabedoria para me esperar nele, porque quando nós queremos algo, que nós vamos em frente, sem pedir a direção do Senhor, é isso que acontece. A ira do Senhor vem sobre nós, né? E como a palavra do Senhor diz, Ele é tardio em se irar e longânimo, ou seja, a benignidade dele é grande, é infinita, né? Mas quando Ele se ira, com a dureza do nosso coração, aí o negócio fica bem estreito, né? E aqui Jeremias, no livro de Lamentação, ele vai lamentar, por isso que o livro já chama Lamentação, as lamentações de Jeremias, né? Porque Jeremias foi um profeta de Deus, que Deus ele levantou naquela época para alertar o povo de Jerusalém, mas o povo não ouviu, né? Muitos não ouviram, a maioria não ouviu e todos pagaram, né? Todos padeceram, às vezes por causa de umas pessoas, outros sofrem, outros padecem, né? E passa coisas muito difíceis, né? Por causa da teimosia de muitos, até o justo muitas vezes paga, né? Por causa do pecado. Ontem eu estava lendo lá na palavra em Sodoma e Gomorra, que fala sobre Sodoma e Gomorra, né? E ali o pecado de Sodoma e Gomorra estava de um jeito, estava tão terrível, que todo um povo pagou. O negócio estava muito feio em Sodoma e Gomorra, a prostituição, a promiscuidade estava terrível, a qual o clamor do justo chegou aos ouvidos de Deus. E Deus desceu na terra. Como é que Deus desceu na terra? Em forma de anjo. Ele enviou os anjos dele, né? Para descer naquele lugar, para observar, para ver de perto se o clamor daquele povo era verdade. Porque é como se Deus dissesse assim: olha, o negócio é tão feio que Deus, me entristeci de tal forma que eu enviei os anjos para observar se verdadeiramente o clamor daquele povo era verídico, porque chegou até os meus ouvidos. Não que o que você fizer ou falar com ele não chega aos ouvidos dele, mas quando Deus fala, eu vejo aqui, quando Deus fala sobre Sodoma e Gomorra, que fala que chegou aos ouvidos dele, chegou de uma forma diferente. Aquilo tocou em Deus de uma forma diferente, né? Porque quando nós oramos de um jeito, até nós mesmos sentimos que aquela oração não foi tão, né? E tem outras orações que você faz que você fala: nossa, essa oração, né? Igual quando eu estou aqui falando com vocês aqui, tem umas pregações que falam o meu coração profundo, muito mais profundo do que as outras. Com certeza aquela oração do povo de Sodoma e Gomorra, o justo de Sodoma e Gomorra, chegou de uma forma diferente aos ouvidos de Deus, de tal forma que ele desceu ali na terra, né? Em forma de anjo. E quando ele via aqueles dois anjos, eu senti vontade de falar um pouco sobre essa história, para depois ler alguns versículos aqui, né, de Lamentação. Quando os anjos chegam na terra, que leva ali Abraão e fala com Abraão sobre o que Deus vai fazer, enviou ele a fazer, Abraão começa, né, a citar, se tiver 50 pessoas, se tiver 45, se tiver 35, a ponto de chegar a 10 pessoas. E Deus fala: se tiver 10 justos, ou tanto justo, eu não destruirei aquele lugar. Mas o negócio estava tão feio que Deus destruiu Sodoma e Gomorra, que até hoje diz a palavra do Senhor, que ninguém consegue levantar nada ali, né? Tudo que planta ou que tenta levantar,
afunda, né? É engolido pela terra por causa do pecado. Olha o que é que o pecado faz, né? E muitas vezes nós ainda queremos e deixamos nos levar pelos desejos da carne ou pela influência, de algumas coisas, né? E deixamos o pecado nos levar, se nós não vigiarmos, se nós não orarmos, né? Então que Deus nessa manhã de hoje venha nos dar sabedoria para que nós não venhamos fazer a nossa vontade, mas fazer a vontade dele, amém? E aqui no livro de Lamentação 2, eu vejo, né, o povo dessa forma, não que o pecado estava igual a Sodoma e Gomorra, mas a teimosia estava da forma, né? Que diz assim no versículo 1: como cobriu o Senhor de nuvens na sua ira a filha de Sião, derrubou do céu à terra a glória de Israel e não se lembrou do escabelo de seus pés no dia da sua ira. Então aqui Jeremias está falando, lamentando e falando, né? Nossa, vamos falar na nossa linguagem, nossa, como Deus se irou com a terra, como Deus se irou com a filha de Sião. Por que Jerusalém é chamada a filha de Sião? Porque Sião é o lugar escolhido por Deus e Jerusalém é a filha dele, né? Ou seja, ali é um lugar que Deus amou de tal forma, né? Que a Bíblia diz que Jerusalém será a nossa casa, né? O lugar que Deus escolheu para ser a casa dele. E a terra, os escabelos dos seus pés. Ou seja, onde ele passeia, onde ele caminha, né? Os pés de Deus estão sobre a terra. É isso que a palavra do Senhor diz, né? E é por isso que Jeremias cita dessa forma, né? Que a ira dele estava tão grande com aquele lugar que ele não se importou de destruir, né? De acabar com a fortaleza de Jerusalém, daquele lugar onde os pés dele andavam, onde ele descansava os pés dele, né? Que é isso que a palavra do Senhor está dizendo. E ele diz assim no versículo 2: devorou o Senhor todas as moradas de Jacó e não se apiedou, derrubou no seu furor as fortalezas da filha de Judá e abateu-as até a terra. Profanou o reino e os seus príncipes na fúria da sua ira. Cortou toda a força de Israel, retirou para trás a sua destra diante do inimigo e ardeu contra Jacó como labareda de fogo, meu Deus, que consome em redor. Armou o seu arco como inimigo, firmou a sua destra como adversário. Matou tudo o que era formoso à vista, derramou a sua indignação como fogo na terra da filha de Sião. Amém? Glória a Deus. Então aqui Deus fez tudo isso por causa da ira dele, porque ele tinha mandado o profeta para avisar o povo. E esses nomes aqui citados, né, são os 12, né, que tem o nome até hoje escrito ali em Jerusalém, nas portas de lá, né, de Israel, ali é escrito esses nomes desse povo. E Jacó era, aleluia, né, o escolhido de Deus. E por isso que Jeremias vai citando esses nomes, porque era homens escolhidos de Deus, e Deus não olhou, né? Ele na sua ira, ele destruiu, ele fez, né? Porque Deus ficou irado de tal forma que não olhou
para a cidade santa naquele momento. E ele fez o quê? Arrancou aquele povo de Jerusalém, né? Ele destruiu as fortalezas de Jerusalém. Por que foi ele? Porque foi ele que enviou o adversário ali, né? Por causa da rebeldia, da teimosia do povo. E ali pessoas foram mortas, né? Pessoas foram levadas a cativo, pessoas foram destruídas ali por causa de quê? Da rebeldia. E ali muitos sofreram, os justos e os não justos, né? Então, nesta manhã de hoje, que nós vamos observar, né? Meditar nessa palavra, ministrar em nós, para que a nossa rebeldia, a nossa teimosia não venha calar, aleluia, aquilo que Deus colocou em nós, né? Para ministrar, para levar a palavra dele, em nome de Jesus. E que o nome do Senhor seja sempre glorificado e exaltado em nossas vidas, amém? Louvado e agradecido é o nome do Senhor, Pai. Nesta manhã eu quero agradecer mais uma vez pela Tua palavra, pela Tua bondade, pela Tua benignidade. E te pedir, Senhor, que o Senhor me dê graça, sabedoria e autoridade, para que o Teu nome seja exaltado e glorificado todos os dias da minha vida e de todos aqueles que vão ouvir a Tua palavra e vão receber. Que o Senhor nos ajuda, Senhor, a ficar firme na Tua presença, Senhor, para que o Senhor não venha se irar contra nós. Pai amado e querido, que nós não venhamos pecar contra Ti, mas que a Tua destra, Senhor, que a Tua mão forte e poderosa, Senhor, esteja sempre conosco e nos guiando e livrando, Senhor, de todo mal, de todo pecado, de toda blasfêmia, de tudo aquilo que não Te agrada. E me firma, Senhor, a fazer a Tua vontade, independentemente de qual está a minha situação. Mas que eu venha crer que o Senhor é um Deus de milagre. O Senhor é um Deus que responde a oração dos Teus servos. Responde as minhas orações, Pai, em favor do Teu povo, e em favor dos meus filhos, da minha família, e de tudo que me pertence, os meus netos. Guarda cada um, Senhor, para a glória do Teu nome. Amém. E eu rendo graças a Deus por esta palavra. O que daria eu e você ao Senhor, por todos os benefícios que Ele tem nos dado. Que a graça e a paz do Senhor seja contigo e com a tua família. Creia, porque o Senhor é fiel e Ele fará coisas grandes e extraordinárias. Depois eu vou continuar ministrando essa palavra em nossas vidas, amém? Fique na paz e que o Espírito Santo de Deus esteja sempre conosco. Espere no Senhor, confie nele, porque Ele é fiel para fazer independentemente da tua situação. Ele é fiel, amém? Fica na paz.